Oi, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema, né, da abundância social e as vantagens de um time plural e multidisciplinar, junto com as maravilhosas Daniele Ávila e a Juliana Martinelli. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou arquiteta e urbanista, tenho mestrado em desenvolvimento regional e atualmente estou presidente do CAL. Então, chamo também agora para falar comigo a Daniele Ávila, da CTE. Vem junto, Dani. Tudo bem, Dani? Um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Me apresentando aqui, primeiramente queria agradecer todo o time da organização do Fast Building, Jean, a Adriana, que estão na organização, né, fizeram um convite para a gente montar esse painel. Me apresentando, né, eu me chamo Daniele Ávila, sou engenheira civil formada pela FAAP, tecnóloga em edificações formada pela FATEC São Paulo, e atualmente trabalho com a área de relacionamento e inovação no CTE, o Centro de Tecnologia de Edificações, do setor da construção civil. Também atuo junto ao grupo de novos empreendedores do Secov São Paulo, como voluntária, e participo agora, na próxima semana, como uma das organizadoras do SW Consultec Startup Weekend, né, daqui de São Paulo. Muito obrigada pelo convite. E vai ser excelente esse bate-papo aqui com vocês. Bem-vinda. Ju Martinelli, contigo agora. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Dani, eu queria agradecer demais o convite. É sempre uma honra muito grande estar podendo conversar um pouco sobre a nossa jornada, né? E acho que na Fast Build a gente vai poder fazer isso e trazer um pouco as nossas experiências para essa questão da diversidade. Então, me apresentando, eu sou Juliana Martinelli. Eu ainda sou estudante de engenharia elétrica, mas vim parar aqui na área de construção civil devido à minha startup que fundei em 2015, chamada Inova House 3D. E com ela, né, a gente desenvolveu a primeira impressora 3D de concreto da América Latina. Então, foram vários desafios aí nesses quase 6 anos empreendendo. E hoje a gente está começando a fechar alguns projetos, né? Então, é bem legal falar um pouco disso, trazer, né, a construção civil brasileira para a área mais tecnológica, para a parte da revolução industrial, né, para a indústria 4.0. Então, a Inova tem tido muito esse papel aí durante esses anos. E hoje a gente vai falar sobre diversidade, então vai ser muito legal compartilhar um pouco dessa jornada, dos desafios, como é que foram, né, as barreiras, a aceitação. Então, vai ser bem legal compartilhar isso com vocês hoje. Obrigada. Muito bom. Então, e o nosso papo é sobre abundância, né? Abundância, pluralidade, a multidisciplinaridade. Cada uma de nós aqui vem de um espaço de fala diferente, né? Com experiências diferentes. E a gente vai aqui tentar entender essa questão da abundância social como fonte de inovação, né? As possibilidades que isso nos traz. E onde estão as pessoas, né? Qual o valor dessa diversidade? O que acontece quando a gente consegue acionar essa diversidade toda, né? A experiência das pessoas e também como que a gente consegue influenciar a partir dessa experiência. Então, a gente começa o nosso painel fazendo uma provocação, assim, onde estão as mulheres nesse contexto da construção civil e do mercado imobiliário? Né? Então, assim, eu sou arquiteta urbanista, olhando o espaço que eu olho todos os dias, que é a cidade, né? E nas cidades que tudo se materializa. A inovação do setor da construção e do mercado imobiliário, ele acontece na cidade. A cidade é protagonista também, né, de toda essa prosperidade que está por vir a partir do nosso trabalho. E, segundo o relatório da ONU, eu trouxe aqui um dado bastante interessante para nós, que em 2050, dos 68% da população viverão nas cidades. E isso é um dado de muita abundância, né? Considerando o valor e a capacidade de gerar prosperidade econômica, né, que as cidades têm. Mas nos traz um alerta também para as ações de mitigação do impacto disso. Né? Quando nós estivermos todos, né, com essa quantidade de pessoas morando todos juntos na cidade, qual é o impacto social e ambiental dessa nova realidade? E que está logo ali, né? 2050 está chegando. Então, esse encontro de hoje nos leva a pensar esse futuro, né? E os fatores que podem gerar essas mudanças e como que a gente está preparado para promover essa conexão com essa realidade.
né? Então, alguns alertas. A cidade, agora com essa experiência da pandemia, é onde aconteceu 95% dos casos, né, que afetaram as pessoas. E, nesse cenário, 63% das pessoas que foram afetadas e que moram nesses lugares com maior dificuldade são mulheres, né? 56% das mulheres que vivem nesses espaços mais afetados pela pandemia são mães solos, são mães que coordenam a sua família. E a maioria delas são mães negras. Então, eu queria fazer esse recorte do desafio da nossa inovação, pensando esses espaços da cidade. Então, quem são essas pessoas e para quem e com quem estamos construindo as nossas cidades? E, segundo o último relatório da ONU sobre o valor do urbanismo sustentável, ele aborda uma questão muito interessante, que é a capacidade que as mulheres têm de nos ajudar a encontrar as soluções para essa cidade. Esse relatório traz as cidades como protagonista desse desenvolvimento, mas também traz as mulheres como protagonistas da solução. E por que olhar para as mulheres e desenvolver essa cidade com as mulheres? Por conta da experiência com o cuidado da família e o cuidado com todas as crianças, os idosos e consigo mesmas. Então, as mulheres têm muita informação para nos ajudar nesse futuro, né, que a gente está pensando aqui. E é sobre esse caminho, né, do onde estão as mulheres e por que a gente precisa ouvir as mulheres, é que eu passo a bola para a Juliana, para ela contar um pouco o que ela está vendo desse lugar que ela vem. Obrigada, Adriana. Nossa, você falou, acho que tudo, né? Quando a gente pensa em construção civil, né, a gente constrói para quem? Né? Porque eu acho que é uma reflexão que a gente precisa sempre fazer. E as cidades, ela não está fora desse rol, né? A gente faz infraestrutura, as pessoas habitam nas cidades, elas se locomovem dentro das cidades, elas vivem a vida delas ali dentro. Então, quando a gente trabalha inovação, né, ou qualquer nova técnica, ou quando a gente pensa num projeto para as cidades, ou mais pontual, né, um prédio específico, né, uma construção específica, a gente tem que sempre fazer essa reflexão, né, para quem, por que a gente está construindo. Né? Então, se a gente está num evento voltado aqui para a engenharia civil, para a construção civil, a gente tem que pensar muito nisso. E as cidades, elas são plurais, né? Elas são diversas, tem pessoas de todo tipo vivendo nelas, então não tem por que a indústria não acompanhar isso. Então, assim, quando eu acho que eu trago uma visão muito ainda da academia, né? Quando a gente entra na faculdade de engenharia, que foi pelo menos a minha experiência, tinham 4 mulheres na minha turma, né? De 40, quase 50 alunos. Então, a engenharia está sendo pensada dessa forma, né? Se a gente constrói coisas para um universo plural e diverso, o por trás disso, né, o planejamento, o projeto, ele tem que fazer parte dessa dinâmica também. E não é isso que a gente vê na realidade, né? A gente vê aí tecnologias, metodologias construtivas, obras sendo feitas da mesma forma que eram feitas há muitos anos atrás, com o mesmo pensamento. Então, acho que dentro da universidade a gente também não é muito inspirado a pensar no porquê que a gente constrói e para quem que a gente está construindo. Isso na engenharia elétrica, eu acho que acredito que na engenharia civil não vai ser tão diferente. E aí é uma reflexão, acho que a gente tem que colocar, né? Sempre. Muito bom. Dani, e você? Complementando o que a Ju falou e você mesmo iniciou, Dani, o que acontece, a minha experiência é diferente da Ju, né? A minha experiência, passei por um curso de tecnologia em edificações, antes tinha feito um curso técnico, e eu tive a feliz oportunidade de de participar, né, de estar em turmas onde eu tinha um pouco mais de mulheres nas salas que eu participei, né, que eu estudei. Então, em toda a minha formação, eu sempre tive uma média ali de 40, 50 alunos por sala, a gente tinha entre 25, às vezes até 30 alunas, dependendo da quantidade dependendo da época que eu estava estudando. E isso eu conseguia também ver quando eu fui trabalhar em construtora.
valor. Então, eu realmente me identifiquei num espaço, claro, majoritariamente masculino, né, uma grande... homens, né, prevalecendo, né, nos cargos que tinham ali atuando como engenheiros, como quem estavam planejando, executando esses empreendimentos, mas eu tinha uma figura muito forte de mulheres. O que eu senti de diferença em relação ao que a Ju falou é que eu não tinha líderes mulheres. Eu via mulheres ali em pontos com menos destaque, então elas não faziam parte desse momento de decisão estratégica, quando a gente está decidindo e pensando nesse momento aí que a Ju comentou, o porquê e para quem estamos construindo e o que estamos construindo. Então, quando a gente não tem mulheres participando desses momentos decisivos, né, participando de board, participando da alta liderança, a gente acaba não conseguindo trazer essa sensibilidade, mas não só a sensibilidade. Eu acho que quando a mulher participa também, ela é muito criteriosa, ela tem o seu ponto de vista, que muitas vezes pode passar despercebido pelo olhar, né, pelo olhar singular. Então, quando a gente tem essa pluralidade. E uma coisa que eu também gostaria de reforçar, apesar de a gente trazer um papo muito mais voltado para a questão da mulher, eu acho que a questão das minorias como um todo, a gente deveria também discutir. É lógico, esse é um primeiro momento, essa é uma primeira discussão que eu fico muito feliz de estar participando. Estou aí formada já, atuando no setor, na verdade, há 10 anos, formada há 3 anos como engenheira civil, e dificilmente eu participei, na verdade, eu acho que esse é o primeiro evento para a construção civil, onde eu vejo mulheres falando. Já participei de outros eventos onde tinham mulheres, mas não era para construção específico. E aí a gente não vê a questão do LGBT, das pessoas, né, são LGBTQ+, pessoas falando da questão de gênero, da questão racial, da desigualdade de deficiência física. Então, quando a gente não tem essa parte das pessoas sendo representadas dentro das grandes empresas, a gente não tem essa parte das pessoas sendo atendidas. E as empresas nada mais são do que parcelas da sociedade. Então, a gente não pode deixar com que uma pequena parcela, né, representada por uma maioria de homens brancos, cis, definam o que é o certo e o que não é o certo a ser desenhado para cidades, a ser desenhado para loteamentos, para empreendimentos como um todo. Então, só queria reforçar que esse ponto aqui é muito bacana a gente estar falando principalmente da figura da mulher, mas também trazer um olhar atento para outras minorias que eu acho que também devem ser mais valorizadas e discutidas no momento de a gente falar de pluralidade de empresas e dos setores como um todo. É bem isso, é o como, né, a gente se relaciona e como que essa pluralidade e a diversidade acontece de fato, né? Quando a gente não consegue esse acesso, a gente impede uma possibilidade, tem um impedimento. Então, quando a gente discute essa questão das mulheres, e aí eu vou trazer aqui a questão do momento histórico que a gente está vivendo, nós já avançamos muito, né? Tem um movimento global, histórico, onde as mulheres estão cada vez mais avançando, conquistando essa questão da equidade. Mas ainda não está solucionado isso, e a gente percebe em alguns dados, em algumas pesquisas, que a gente tem um campo enorme pela frente, e isso vai depender muito da motivação das mulheres e também de toda a sociedade. Então, é um assunto que interessa a todos, não só as mulheres, mas a toda a sociedade, né? Então, pensando nessa perspectiva, em 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo fez uma pesquisa e identificou que, no Brasil, 63% dos profissionais da arquitetura e do urbanismo são mulheres. 63% dos profissionais da arquitetura e urbanismo são mulheres. E, nesse recorte, quando a gente pega a idade de 20 a 35 anos, 79% são mulheres. E, quando a gente vai olhar o diagnóstico dos estudantes, a gente percebe que as jovens arquitetas que estão entrando no mercado, a gente já passa de 80% mulheres na arquitetura e urbanismo brasileiro. Então, o futuro da arquitetura brasileira é feminino. Isso é um dado importante para a gente colocar aqui para o nosso debate de hoje. E onde e como estão essas mulheres, né? Quando a gente identificou esse fenômeno, estou aqui, né, representando, de certa forma, o Conselho de Arquitetura,
nós fomos investigar, né? Então, em 2018, considerando essa realidade, o CAL passou a integrar uma plataforma da ONU com um programa com incentivo, né, ao empoderamento feminino. E, nessa plataforma, a instituição se compromete a desenvolver ações e políticas que promovam a equidade. Nessa esteira, em 2019, foi consolidado, então, uma comissão de equidade de gênero no CAL, tendo essa premissa, né, de olhar essa condição, onde estão e o que sentem e qual é o propósito, né, desse novo fenômeno de ter a maior parte das arquitetas brasileiras. E, uma vez, toda a história, considerando também que toda a história, né, que a gente conhece da arquitetura, ela é contada pela perspectiva dos arquitetos. Se a gente for olhar a história das cidades, elas são contadas a partir da perspectiva da maioria dos homens. Então, onde estavam as mulheres nesse trajeto histórico, onde nós estamos agora, e para que futuro, né, que futuro estamos construindo com esse novo conhecimento, com esse novo fenômeno. Então, foi realizado um ciclo de debates em todo o país, em 2019, onde a gente proporcionou o encontro dessas mulheres. Foram mais de 10 estados participando desse movimento. E também incluímos um diagnóstico online, onde mais de 1.200 pessoas participaram, para a gente poder escutar as pessoas, abrir um canal de escuta para entender qual é o sentimento e qual é a condição dessas mulheres. E cabe ressaltar que o resultado dessa jornada de diálogos que a gente abriu, 4 pontos foram destacados, que condiciona e que impede o desenvolvimento do desenvolvimento profissional de algumas mulheres. A questão salarial é destacado que é menor do que o dos homens, a maternidade, o assédio, o medo e o empoderamento. Esses foram os principais tópicos que apareceram nas rodas de conversa a partir dos encontros dessas mulheres. E aí tem alguns dados interessantes que eu queria compartilhar com vocês sobre a questão aqui, o recorte da maternidade, né? As mulheres, 40% das mães responsáveis pelos seus filhos de 0 a 4 anos, entendem que têm a maior parte da responsabilidade com os filhos. E os homens que participaram desse questionário afirmam, 54% afirmam, que essa relação interfere pouco no seu próprio trabalho. Sobre a divisão da responsabilidade, os homens responderam, 77% dos homens disseram que essa divisão se dá de forma equilibrada. 40% das mulheres disseram que acreditam assumir a maior parte dessa responsabilidade. E 11% constitui a organização com seus filhos de forma solitária. Esse levantamento também fez um recorte de raça e de salário, e também do assédio sexual. 59% das mulheres negras entrevistadas declararam sofrer discriminação de gênero, contra 8% dos homens brancos. 47% delas foram assediadas moralmente e 21% enfrentaram assédio sexual. O perfil salarial dos entrevistados foi outro dado pesquisado, mas também, neste campo, as diferenças são alarmantes. Os arquitetos brancos são maioria na faixa de mais de 13 salários mínimos, ganhando pelo menos 13 vezes mais do que as arquitetas negras. Elas ainda representam a maior contingente de desempregadas entre os entrevistados, e a média salarial menor. Apesar de sermos maioria no Conselho de Arquitetura, não temos a maioria das assinaturas de responsabilidade técnica. Não temos a maioria das RRTs de concurso público, e a maioria dos nossos projetos de execução de obra e projeto estão focados no ambiente de arquitetura de interiores. Estamos trabalhando para o espaço privado. Mas o mais importante, ao finalizar esse diagnóstico, com o interesse de reconhecer essa realidade, para que, a partir disso, a gente possa lançar políticas de desenvolvimento, 82% das mulheres que participaram desse diagnóstico disseram e afirmaram que é importante que o Conselho
se preocupe com esse tema. E 65% dos homens também afirmaram que precisamos investigar e pensar políticas para essa realidade. Então, a gente está falando aqui da condição humana para esse desenvolvimento do mercado imobiliário, da construção civil, da arquitetura. Quem são as pessoas, né? Como a gente está construindo os nossos laços de confiança, os espaços, a empatia, a escuta ativa, a participação efetiva? Como que a gente está lidando com isso? Porque nós estamos no século XXI e a gente já sabe que a gente avançou muito, né? Mas esses dados, eles nos trazem alertas, que não está tudo resolvido. Essa não é a realidade, né, a equidade não é a realidade da maior parte das arquitetas. Então, agora eu quero, né, trago esses dados no universo da arquitetura, e eu queria, então, passar a bola para a Dani. Dani, de onde você vem, né? Quais são os pontos que você vê que impede a mulher de acessar esse espaço todo que a gente está discutindo aqui? Eu acho que é um soco no estômago, né, para começar a gente ouvir esses dados que você trouxe. E o que mais me chama a atenção é quando a gente pergunta, né, se quando, depois dos filhos nascidos, qual é a divisão, né, que você falou que são 70% de homens que respondem que a divisão é igualitária, né, então, assim, é uma coisa que parece que eles não enxergam a diferença, a real diferença que acontece na vida de uma mulher depois, né, da vida de ser mãe e antes da maternidade, já diante de tantas lutas, tantas coisas que a gente tem que brigar no dia a dia profissional. Só para complementar esses dados que você trouxe, Dani, tem uma pesquisa também lançada pela FGV, onde consta que onde responderam, né, 48% das mulheres, eles constataram que 48% das mulheres, depois da maternidade, após 2 anos de maternidade, não se encontravam mais no mercado de trabalho. Algumas porque foram demitidas, outras porque optaram pela demissão. Só que, assim, o que isso traz, né, diante de tudo que você me falou? E eu até quero só corrigir uma frase que eu falei na minha outra resposta. Eu falei que eu nunca tinha participado de um evento de mulheres do setor da construção, minto. Eu participei agora, durante a pandemia, de uma live que ocorreu, né, eu assisti uma live das minhas amigas Roberta, Carol e Marcinha, lá do Secov, falando sobre mulheres do imobiliário, junto com a Elisa Talil, falando sobre mulheres no imobiliário. E aí o que acontece? A primeira vez em 60 anos, onde um sindicato traz, né, um sindicato onde tem mulheres associadas, traz essa questão da presença feminina sendo discutida no setor da construção. Então, só corrigindo a minha fala anterior e até trazendo um pouco do que foi discutido naquela reunião. A Elisa, ela é presidente hoje da instituição, né, Mulheres do Imobiliário, e eles têm uma pesquisa hoje lançada para o setor da construção civil, principalmente da engenharia também. Então, assim, lá a gente tem um grupo hoje existente formado com 600 mulheres, e esse grupo, eles estão fazendo um estudo, tem uma pesquisa lançada, que depois eu posso até compartilhar com o pessoal da organização, se desejarem, uma pesquisa para poder fazer essa mesma análise que a Cal fez, principalmente focando, né, na figura das mulheres arquitetas que atuam dentro do setor, uma pesquisa chamada O Lado Feminino do Mercado Imobiliário. Então, visa entender, né, de uma forma, assim, a desenvolver um censo junto com a BHUP, se eu não estou enganada, ou Data Store, na verdade, um censo para poder analisar qual é a figura da mulher, qual é o perfil da mulher como empreendedora, porque muitas mães, depois da maternidade, elas acabam desejando voltar para o mercado de trabalho e não conseguem ser reinseridas no mercado, né, como CLT, trabalhando em empresas, então elas acabam empreendendo, e aí elas empreendem não por não por um desejo de empreender muitas vezes, mas muitas vezes pela necessidade. Precisa trabalhar, não tem uma oportunidade, tem uma formação e junta ali a oportunidade de começar a empreender. Então essa pesquisa ela vai fazer esse recorte, ela ainda está em aberto. Se eu não me engano, a expectativa é que eles finalizem esse estudo ainda esse ano. Então, se todas as meninas que estiverem, mulheres, homens, e que estiverem assistindo essa apresentação e desejarem, é só entrar lá no site Mulheres do Imobiliário e preencher, né, e tem todas as perguntas, bem rapidinho. E aí, respondendo a sua pergunta, né, sobre quais são as questões que impedem a gente de atuar no setor. Eu acho que são muitas, na verdade, né? Eu separei aqui algumas delas. Uma das questões que mais me deixa chocada quando eu participo de alguma reunião, de alguma atividade, eu trabalho muito com CEOs de empresas, diretores de empresas que atuam no setor,
E eu me faço sempre uma pergunta que é, eu olho, né? Eu paro e eu olho para o lado. Eu sou uma mulher negra, sou formada como engenheira civil, tenho 30 anos, e eu procuro outras pessoas que estão ali para me ver representada. E, normalmente, eu sou a única negra nesses ambientes. Quando eu olho para as outras mulheres que estão comigo, são normalmente poucas, que eu já tinha falado antes, não estão em cargos de liderança. E aí, o que eu acho que impedem elas também de chegar nesse momento? Eu acho que é não existir esse olhar das lideranças, tentando desenvolver processos para que essas mulheres cresçam na carreira. Então, a própria Accenture, eles desenvolveram, né, 2 conceitos falando sobre o degrau quebrado e o degrau do telhado de vidro. O degrau quebrado, eles falam que é quando uma mulher está em ascensão na carreira e ela chega na mesma fase que ela está ali para poder concorrer, já numa fase de gerência para tentar concorrer uma fase de diretoria, cargos mais altos dentro de uma organização, é normalmente a mesma fase que a mulher está caminhando para a maternidade, né? Então, ela já está numa fase da vida ali onde, normalmente, as que desejam ser mães acaba acontecendo nesse período. E aí, ela entra em contato com o degrau quebrado, porque ela acaba não conseguindo avançar, porque não existem, muitas vezes, políticas das empresas que valorizem e que incentivem as mulheres a continuarem se desenvolvendo dentro das empresas, e aí elas acabam tendo que optar algumas vezes. Eu vou ser mãe agora ou eu vou tentar num cargo maior? Ou, não, quero ser mãe, mas eu não vou conseguir sair desse cargo de gerência. Quando consegue chegar no cargo de gerência, né? Porque muitas vezes a gente nem observa também que nem esses cargos são atingidos por muitas mulheres. E aí tem um outro degrau, que é o degrau do telhado de vidro. Quando ela tem que ficar se provando, é lógico, a gente se prova por competência, a gente se prova porque somos capazes de estar ali. Mas parece que todas as vezes que a gente se coloca ali, como eu estudei, eu me formei como MBA, não tá bom, eu acho que para eu tentar uma promoção dentro da minha empresa, eu preciso fazer mais uma pós, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer um doutorado, e às vezes a sensação, isso daí que eu estou trazendo sensação, tá? A sensação que eu tenho é que os meus pares, homens, eles não precisam correr tanto atrás do jeito que a gente corre para poder conseguir ter essa ascensão profissional. E justamente, né, quando eles também têm chegam nesse momento da paternidade, a própria empresa também, muitas vezes, deixa com que o homem não aproveite, talvez, esse momento dele, não valorize esse momento dele, e ele acha que é normal ele só ficar um período em casa durante o pós-parto da mulher e já voltar para o trabalho do dia a dia. Então, eu acho que, assim, trazendo principalmente assim, o ponto da falta da liderança com políticas, com ações que viabilizem a ascensão das mulheres dentro das empresas. É um ponto que eu gostaria de trazer assim, para essa dificuldade da gente de avançar. E outra coisa, eu acho, assim, só para finalizar e passar para a Ju, a questão da síndrome da impostora. Tem uma pesquisa que saiu nos últimos tempos do LinkedIn falando sobre como as mulheres, elas podem estar mais preparadas possíveis, elas não dão o passo para poder se candidatar a uma vaga, quando a gente tem uma vaga, qualquer que seja ela ali no LinkedIn, e os homens, muitas vezes, com 60% dos atributos para atender aquela vaga, estão lá se candidatando, indo com o peito aberto, batendo no peito e falando, não, essa vaga pode ser minha e tudo mais. Eu acho que a gente se cobra tanto. E aí, trazendo, né, essa questão da síndrome da impostora, a gente nunca acha que está bom o suficiente. Por mais que a gente está correndo, a gente nunca está apto o suficiente para poder chegar na praia. Eu acho que são esses 2 pontos, assim, falta de liderança e essa síndrome da impostora que age bastante sobre as mulheres. Ju, e você? Então, é bem engraçado você ter comentado essa questão de falta de percepção dessa diferença, né, da mulher quando se torna mãe e do homem, né, quando se torna pai. Eu lembro que na faculdade, e aí já trazendo essa questão do exemplo que a Dani falou, né, na faculdade eu tive 2 professoras mulheres durante toda a graduação, né, acho que na engenharia elétrica só existiam 2 professoras mulheres. Assim que eu entrei tinha mais uma, mas ela foi fazer, eu acho que um doutorado fora e acabou saindo da UNB. E dessas 2 professoras mulheres, uma não era casada, era bem nova, e a outra era casada, né? E eu, diversas vezes, via a filha dela na sala dela, via a filha dela nos corredores, inclusive sabia que ela tinha filha, né? E todos os outros professores, eu não fazia ideia
se ele tinha filho, se ele tinha filha, nunca cruzei com nenhum filho, nenhuma filha no corredor da universidade. Então, cara, é explícita a diferença, né? Não que exista dentro até do núcleo familiar uma cobrança de que a mulher, ela tem que cuidar mais do filho, nem nada. Às vezes é natural mesmo, né? Acho que biologicamente, por dar à luz, existe uma diferença aí de cuidados e etc. E em alguns lares talvez exista essa pressão, mas não são todos. Talvez por isso que falta essa percepção, né? Que não é uma coisa muito óbvia de se observar, tá tão natural na nossa cultura que parece que é a normalidade. Mas eu acho, sim, que existe essa diferença. E aí, já pegando esse gancho para falar da questão do exemplo. Quem são os nossos primeiros líderes, né? São os professores. Então, dentro da universidade, eu não tinha uma gama muito grande de exemplos de professoras, que normalmente têm doutorado, são pesquisadores, né? Mulheres. Então, já começa por aí. E isso já até, inclusive, mitiga a vontade de uma aluna se tornar professora. Né? Se a gente não vê professoras ali naquele ambiente, a gente talvez não fique inspirado em seguir os mesmos passos, né? E aí, dentro do mercado de trabalho, né, apesar de ter saído da universidade e já ter começado a empreender, eu passei por estágios, né? Eu tive a sorte muito grande, na verdade, de passar por um estágio excelente, eu acho que tratava a mulher de uma forma bem igual, inclusive, quando eu estava saindo de lá, foi nomeada uma diretora, na verdade, vice-diretora da seção que eu trabalhava, enquanto ela estava grávida. Então, assim, são exemplos bem legais que a gente vê, todas as mulheres lá, eu acho, quase todas tinham filhos, então isso nunca afetou muito a dinâmica de trabalho, era realmente por competência, mas a gente não vê isso em todos os lugares. E aí vem muito essa análise do que a Dani falou, de medo de tomar as posições, né? Você não vê muitas pessoas, mulheres e também de outras minorias, né, se candidatando a vagas de liderança. E isso foi sempre uma coisa que eu percebi nessas oportunidades que eu tive. Então, abria um processo ou de gerente de área ou de diretoria, e apesar de ter basicamente uma equipe 50-50 onde eu trabalhava, não tinha muitas mulheres aplicando, né? Então, acho que a gente precisa incentivar isso de alguma forma, desde da faculdade ou até de antes, né? Da mulher se posicionar, né? Ela tomar liderança, né? Ser, até na escola, por exemplo, ser líder do trabalho, do grupo de trabalho, né? Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, então, dentro da minha escola, sempre fui muito proativa, líder dos trabalhos, não sei o quê, mas a gente não vê muito isso, né? Era sempre uma coisa assim mais masculina e tudo, então eu acho que a gente precisa estimular. E aí entra também aquela questão dos processos seletivos, acho que foi bem polêmico agora que teve processos seletivos exclusivos, né? Exclusivos para minorias. E assim, eu fico, cara, se a pessoa ela não estava aplicando para a vaga, foi um questionamento que eu fiz, né? Quando o processo seletivo era aberto, normal, por que ela aplicaria agora? E aí, dentro da minha reflexão, eu falei, e foi o que a Dani trouxe, porque às vezes ela não se sentia confiante o suficiente ou que ela conseguiria competir com os outros candidatos. E aí falta muito isso, né? Tem gente que com metade do currículo que exigia na vaga vai lá e aplica e toma o risco. Por que essas pessoas, né, que normalmente estão dentro das minorias, elas não conseguem dar esse passo a mais, né? Dar a cara a tapa. Você pode não passar, mas pelo menos você tentou. Eu já fiz muito isso, não tinha os pré-requisitos totais para a vaga e entrava no processo seletivo, porque vai que, né? Vai que alguma parte do meu currículo surpreende, mesmo eu não tendo alguma das coisas que eles descreveram. E aí eu acho que esses processos seletivos, eles servem muito para isso, né? Para as pessoas que tinham algum receio de competitividade devido a alguma característica física ou orientação sexual, né? Alguma coisa assim, ela fala, cara, agora eu vou estar competindo talvez com pessoas que eu tenha condições de competir, não que antes a pessoa não tinha, mas eu acho que é uma forma de estimular.
Eu ainda tenho, assim, eu ainda fico refletindo muito sobre essas questões, mas eu acho que é válido a gente pensar, né? Se muita gente se inscreveu nesses processos seletivos que são exclusivos, não é porque falta pessoas capazes dentro daquele segmento de minoria específico. É realmente porque elas não sentem que elas conseguem competir de igual para igual no mercado. Mas se não tiver, porque assim, muita gente colocou, tem pouca, né? O universo, quando a gente pega um universo de pessoas que estão competindo para aquela vaga, são minorias, então tem menos negros, tem menos pessoas da comunidade LGBT, tem menos deficientes físicos, então a chance, a probabilidade das pessoas mais genéricas passarem faz sentido, mas talvez não seja isso, talvez realmente seja esse medo de não conseguir competir, né? Ou então, assim, às vezes avança numa análise de currículo, mas lá na frente não passa. Então, tem que se estudar muito bem onde é que está sendo esse gap, né? Para a gente que está saindo da universidade agora, assim, na minha experiência, né? Tinham pouquíssimas pessoas de minoria dentro do curso de engenharia elétrica, né? Eu acho que da civil, por exemplo, da UNB, tinha muito mais mulheres dentro das turmas, né? Já estava chegando ali perto da equidade. Na engenharia elétrica ainda está muito aquém, né? Então, elétrica, mecatrônica, mecânica também ainda são muito mais masculinas do que civil, a engenharia de computador também, software. Hoje a gente tem bastante menina programando, mas a elétrica, mecânica ainda tem um pouco desse... É cultural mesmo, né? Dessa cultura de mais homens. E de outras minorias também, é pior ainda, né? Eu acho que, não sei se é preconceito, ou às vezes até medo mesmo, de se expor, de mostrar quem é e sofrer algum preconceito dentro da universidade, né? Um universo desconhecido. Então, assim, eu tive vários alunos, né, da minha turma e tudo, que eram da comunidade LGBT, mas negros mesmo, eu acho que nos 12 semestres que eu fiquei na UNB, só tinha 2 alunos negros. Então, assim, a gente realmente vê que precisa, dentro já do ambiente acadêmico, porque é o que vai depois se tornar o ambiente de mercado de trabalho, reforçar essa diversidade, e não só a diversidade de gênero, né, mas a diversidade geral. E dentro desses espaços, já incentivar essa questão da liderança, né, da liderança diversa, não sempre os mesmos líderes ali dentro daqueles espaços. Então, são muitas reflexões, né, e observações que a gente faz desses ambientes que a gente frequenta. Tá aí um desafio e tanto, né, para todos nós, porque a realidade ela está colocada e a gente tem um universo de possibilidades, né? E aqui agora a gente começa a trazer o que acontece quando a diversidade é aplicada, né? Quando a gente atinge essa diversidade e essa pluralidade acontece. A gente vai trazer alguns exemplos, né, de mulheres e também instituições que conseguiram encarar essa realidade e trazendo algumas soluções. Eu quero destacar, vindo desse universo da arquitetura, o trabalho de algumas arquitetas, destacar aqui o trabalho da Priscila Gama. Ela é uma arquiteta preta, ela é de Minas Gerais, e ela desenvolveu um aplicativo que se chama Malalaia. Esse aplicativo, Malalaia, ele serve para mapear os espaços inseguros da cidade para as mulheres, de forma coletiva e gratuita, né? Então, você consegue, a partir desse aplicativo, o registro de uma experiência. E, a partir desse mapeamento, a gente consegue escolher os caminhos mais seguros, mas também é um aplicativo muito potente para a gestão pública, né? São aplicativos que nos ajudam a identificar essa experiência das mulheres na cidade. Então, eu achei muito interessante esse trabalho da Priscila. E também destacar o trabalho da Amanda Kamanchek, da ONG Think Olga. Essa ONG ela vem discutindo a questão do assédio nas cidades, né? O corpo das mulheres na cidade. Como que a gente se sente, né, utilizando a cidade como todos? E aí eu quero trazer um recorte para o nosso ambiente de trabalho nos canteiros de obra, né, o ambiente da construção civil para as mulheres, né? Então, essa questão do assédio, do corpo, é um desafio que a gente precisa enfrentar, através de campanhas, para mudar essa cultura, né, do respeito ao corpo.
E também o trabalho da Lívia Lopes. A Lívia ela é jornalista e trabalha no escritório da ONU, da UNOPS, aqui em Brasília. E ela desenvolveu uma campanha chamada Mulheres na Infra. E é muito interessante essa campanha, porque o objetivo é visibilizar as mulheres que trabalham com infraestrutura, com edifícios, com obras públicas. Onde estão essas mulheres que estão à frente desses pontos de trabalho, que são a maioria masculinizados, né? E aí ela traz um dado interessante, que as grandes corporações que têm convênios e financiamentos com bancos internacionais ou fundações internacionais, muitas devem cumprir uma cota, né, fazer o estímulo para que a equidade aconteça. Já existem programas para isso. E essas empresas têm muita dificuldade de complementar os seus quadros de trabalho com representantes femininas. Então, a gente percebe que existem várias frentes, várias possibilidades. Para a gente mudar esse cenário, é importante a gente rever os nossos métodos. E esses métodos, essa urgência, essa necessidade, ela precisa ser construída com a participação das mulheres, né? A Lívia também fez um outro material muito interessante com o Instituto Sementes, que é um guia para projeto de espaços públicos inclusivos para as mulheres. Aí a gente pergunta, poxa, mas por que o espaço público tem que ser inclusivo só para as mulheres? O que isso modifica, né? Qual é a prioridade? Por que é importante? As mulheres, quando vão para o espaço público, a maioria que cuidam das suas famílias levam seus filhos, cuidam dos seus pais. Então, a experiência das mulheres, a partir desse espaço público, vai gerar um desenho diferente. E esse guia traz essa perspectiva. E o mais interessante é que esse guia é construído com as mulheres. Foi desenvolvida uma metodologia para que as mulheres se sentissem à vontade de falar da sua experiência. Porque é muito interessante que, muitas vezes, a gente não se vê no espaço. A gente está tão invisibilizada que a gente não percebe, né? Então, essa provocação é importante, para que a gente se sensibilize, para que a gente coopere, né? E que a gente ache condições de fazer essa cultura mudar, né? A gente está aqui se desafiando a tantas tecnologias, a inovações de processo, de resultados. Então, vamos pensar na nossa condição humana, né, nessa perspectiva. E aqui eu quero contar uma outra experiência que foi bastante significativa, foi o nosso processo dentro do Conselho, né? Eu aqui, mulher, presidente do CAU Santa Catarina, representando hoje nessa gestão 50% mulheres conselheiras, e todo esse movimento que nós fizemos ao longo desses 3 últimos anos, o quanto que foi importante essa iniciativa a partir da gente, das mulheres. E aí, o quanto que foi empoderador, né, a gente fazer isso juntas, com as mulheres e com o apoio dos homens também, né? Hoje, a gente consegue ter um movimento de mulheres estabelecido nacionalmente, a discussão está colocada, esse olhar está provocado, e a gente, recentemente, teve as eleições do CAU, para a gestão 2021. Então, nesse cenário de ter 63% mulheres na arquitetura brasileira, o ano que vem nós vamos ter, pela primeira vez do nosso conselho, 51% de conselheiras atuando dentro do conselho. Isso foi um avanço gigantesco, porque nós nos encorajamos para ocupar esse espaço político, de ser representante da nossa profissão. Então, essa é um passo, né? Foi um passo, consequência de todo esse movimento, que para nós é muito importante. E agora a gente tenta, então, contribuir a partir disso, com a nossa cooperação, com a nossa experiência, ocupando esses espaços. E é interessante a gente ver que não é só na arquitetura, a gente vê esse movimento acontecendo na área do direito, da própria engenharia civil, as mulheres também estão se olhando e problematizando a sua condição para o exercício profissional, e a gente tem aí um longo caminho pela frente e contamos com a ajuda de todos para construir esse país, né, construir esse mercado, construir esse ecossistema, né, de inovação com a participação das mulheres de uma forma com equidade, né, com todos os espaços sendo ocupados de forma que seja bom para todos. Então, eu queria passar a bola, né, para as meninas, para elas trazerem essa perspectiva, né? O que a gente tem de futuro, o que a gente está vendo de mudança para esse cenário que a gente problematizou aqui.
Pode ser pela Dani? Vamos lá. Pode ir, Ju? Você começou, pode falar. Ah, tá. Você ficou muda e eu não sabia. Só puxar um gancho dessa questão do empoderamento que você falou, né? Que eu acho que hoje está um termo um pouco batido e acaba gerando um certo preconceito, né? Inclusive do movimento feminista, tudo isso. Porque o nosso maior objetivo aqui, eu acho que sempre de participar de conversas como essa, é de inspirar, né? Mostrar, olha, existem mulheres ocupando esse espaço, mostrar que a gente pode, né, competir de igual para igual, e não toda a nossa conversa aqui, né, não é só mulheres, é qualquer tipo de minoria, e mostrar que o empoderamento, na verdade, é simplesmente do ser, né, ele conseguir olhar e tomar as decisões que ele quer. Então, se eu quero ocupar uma posição de liderança, eu tenho as ferramentas, eu tenho a capacidade, eu posso competir com quem quer que seja que estará ali do outro lado. Né? Não me sentir diminuído por raça, por idade, por gênero, por nada. Né? Por nível de profissionalismo, né? Por exemplo, eu ainda sou uma estudante, e é uma coisa que bate muito assim em mim. Eu ainda sou uma estudante, eu sou uma estudante, e já sou CEO de uma empresa. Será que eu tenho capacidade técnica? As pessoas vão me olhar com os olhos diferentes e vão, né? Não tem como falar que não, tanto é que eu parei de estudar por um tempo para me dedicar ao meu projeto e senti a necessidade de voltar para ter um diploma de engenheira, porque já bateram diversas vezes em mim, né? Assim, no sentido figurado. Mas você é CEO de uma empresa que desenvolve tecnologia e não é engenheira? Né? Quando me perguntam o que você é? E eu fico, tipo, meio sem coragem de falar, né? Porque eu não sou engenheiro, porque eu não tenho uma formação finalizada ainda. Então, eu posso competir de igual para igual? Cara, eu tenho que olhar para o meu currículo e falar, eu já conquistei coisa demais que um engenheiro que saiu da faculdade ainda não conquistou. Então, eu posso competir de igual para igual com outros CEOs aí do Brasil, eu posso estar falando na mesma palestra que eles, no mesmo painel que eles, por que não, né? Então, eu acho que a gente tem perfis completamente diferentes dentro do mercado, dentro da sociedade, e a gente precisa integrar esses perfis, né? Mais recentemente, inclusive, eu apliquei o projeto da Inova House 3D num edital de fomento, né, à inovação, e um dos feedbacks que voltou, né, esse edital tinham 3 agentes, né, atores, a Inova House era existia uma empresa de engenharia, um instituto de pesquisa, e um dos feedbacks que voltou foi um dos atores dessa pesquisa é uma startup fundada por uma estudante? Tipo, existe muita inovação surgindo dentro da universidade. Por que o aluno ele não se empodera para aplicar para um edital de fomento? A FAPESP, FAPDF, né, não sei como é que é a do Sul, abre edital para aluno inscrever. Não é só professor que pode inscrever projeto de pesquisa dentro da universidade. Isso pode partir do aluno. E o empoderamento ele tem muito relação com isso. Né? É eu saber que eu posso sonhar, né? Correr atrás daquele sonho e que nada vai me impedir de chegar onde eu quero chegar, né? Desde que eu lute bastante por aquilo, mas não algo relacionado à minha raça, ao meu gênero e etc. Então, eu acho que, assim, a gente tem que começar a olhar para essas palavras, né, para esses movimentos, e tirar um pouco o estigma disso, porque são pessoas que estão lutando para ocupar o mesmo espaço que, às vezes, você ocupa e nem percebe. Isso, assim, como mulher, eu vivo uma realidade de minoria, né, mas a Dani já vive uma outra realidade como mulher negra, e aí as pessoas elas vão somando essas realidades, esses backgrounds, as suas dificuldades de alcançar o que outras pessoas alcançam com uma maior facilidade. Então, eu acho que a gente tem que perder um pouco esse estigma e considerar o empoderamento como algo positivo da sociedade, né? Eu quero que o meu filho seja empoderado, que a minha filha seja empoderada, independentemente da orientação dele, né? Independente do gênero dele, independente da área de atuação dele, e que não tenha nenhuma taxação, né? Por exemplo, quando mulher entra na engenharia elétrica, existem alguns comentários que são
muito ruins, né? E aí você acaba criando situações muito desconfortáveis. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando um homem hétero entra na arquitetura, relações internacionais, que são cursos também que já tem algum preconceito enraizado ali culturalmente. Então, a gente tem que perder isso. E às vezes, por exemplo, eu sou um homem hétero e gostaria de fazer arquitetura, e às vezes eu tenho um preconceito já interno dentro de mim, que eu não vou fazer aquilo, ou relações internacionais, ou cursos que têm esse estigma. A mesma coisa, às vezes eu sou uma mulher hétero, bonita, né, inteligente, quero fazer engenharia, e fica esse questionamento, né? A gente vive isso muito nova. E aí eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso. Eu espero para o futuro isso, essa mudança de visão, que a gente veja as pessoas, como seres humanos, independente das escolhas, independente de background, independente de tudo. Acho que a gente tem que sempre se olhar com muita empatia, entender o outro, e eu acho que o mundo está mudando para isso, né? A gente viu aí um pouquinho dessa esperança, vamos dizer assim, nas eleições que tiveram aí, né, essa semana, né? Muita transformação no cenário político, e eu espero que isso aconteça dentro da universidade e do mercado de trabalho também. Posso seguir aqui, Dani? Tá me ouvindo, Ju? Sim. Ok. Seguindo a mesma linha da fala que a Ju falou, trouxe super bem. Eu acho que essa questão que a gente tem que... eu traria dois pontos, né? E vou abrir dentro desses 2 pontos. Eu acho que o primeiro é trazer essa questão de ter o nosso tempo para refletir sobre isso. Quanto tempo eu estive trabalhando dentro da construção civil, trabalhando em consultor, em escritório de projeto. Hoje, felizmente, trabalho em uma empresa onde tem uma percepção totalmente diferente e, inclusive, por isso, eu apliquei para estar dentro dessa empresa, tive a feliz oportunidade de entrar lá e trabalho há 3 anos numa empresa hoje, onde eu tenho 58% das pessoas que trabalham dentro da empresa que eu estou são mulheres. A gente tem uma parcela de pessoas que fazem parte, se autodeclaram da comunidade LGBTQ. Eu acho que tem essa questão a importância das pessoas se assumirem enquanto são. Isso que você falou, Ju, é fundamental. Você se sentir bonita, você se sentir feliz, se sentir alegre com o que você está trabalhando, e isso não tem que... você não tem que ser menos porque você se sente desse jeito. Quantas vezes eu entrei no canteiro de obras e ouvi de mulheres, e também já ouvi de homens, mas mais de mulheres, Dani, que a gente trabalha num ambiente onde tem muitos homens, não é legal você vir arrumada. Eu estava com uma bota, estava com uma calça jeans e com uma camiseta. Eu falei, gente, eu não tô nem com meu salto, eu não tô nem com uma saia com vestido, com um frufru no cabelo, gosto de estar bonita, gosto de estar com a unha pintada de um batom na boca, me sentir feliz, porque isso me deixa bem enquanto pessoa, e quando eu estou bem enquanto pessoa, eu consigo produzir mais, eu consigo pensar, eu consigo ser criativa. Eu acho que é um conjunto, né, de ser e estar. Eu acho que é isso que é fundamental. Então, essa questão de ter esse tempo para a gente refletir, ter esse tempo para a gente discutir, para conversar com mulheres, não só da área da construção, aqui a gente está falando da área de construção, mas qualquer área que seja. Eu acho que essa questão da tecnologia, da industrialização está muito em foco hoje. Hoje eu coordeno e administro, né, um grupo, uma rede com 58 empresas. Eu fico muito feliz quando a gente começa a falar sobre inovação, sobre tecnologia, só que a gente só fala de inovação e tecnologia e estava esquecendo de conversar sobre pessoas, porque o que acontece, a gente está evoluindo de uma forma que a gente já convive hoje em dia com computadores quânticos, a gente já convive com todos os tipos de tecnologia possíveis que atendem a gente a todas as necessidades, principalmente agora no momento de pandemia, quando a gente não podia sair de casa, era a tecnologia que estava nos servindo, só que no final na ponta, quem vai estar usando é sempre uma pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar da pessoa, esse olhar humano. E quando a gente desenha e pensa só em tecnologia, a gente esquece de olhar para as pessoas, a gente esquece de olhar para a cultura, a gente esquece de olhar para as empresas que nós estamos construindo, e quando a gente esquece de tudo isso, no final a gente não está sendo competitivo. Tem um dado da McKinsey que foi lançado recentemente também, eu acho que 2018, onde eles conseguiram identificar que 20% das empresas que têm alguma política de diversidade aplicada nas organizações, elas conseguem ter 20% de faturamento maior em relação às outras empresas que não têm nenhuma política de diversidade sendo aplicada. Então, quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de pluralidade, a gente está falando de pontos de vista diferentes, a gente está falando de pessoas com mindset, com vivências, trazendo seus pontos de vista, trazendo quais são as suas necessidades.
E isso é o que a gente precisa para poder conseguir caminhar e trilhar essa jornada aí que estamos vivendo. Uma outra coisa que eu acho muito importante, no livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, falando especificamente sobre essa questão, né, do racismo estrutural que a gente tem aqui estipulado dentro do nosso país, e não só do país, do mundo, ela relata muito a importância do papel do branco estar discutindo as questões relacionadas ao racismo. E eu acho que, por quê? Porque ela fala, se é o branco quem cometeu o racismo, é ele também o responsável que tem que destruir esse pensamento. Então, a gente tem que conseguir trazer quem oprime para essa roda de discussão. Então, aqui também fica o mesmo convite para o homem branco, para o homem que está lá, em sua maioria, compondo as diretorias das empresas, eles têm que ser convidados para também estar dentro dessas discussões, acompanhar esses eventos que a gente tem feito, promover essas discussões internas dentro das empresas e participar, porque senão fica também fácil eu discutir, eu conversar com a Dani, que está com esse olhar junto com a Cal, com a Ju, que tem essa vivência, essa experiência enquanto aluna, enquanto estudante, enquanto empreendedora. Então, a gente tem que trazer, conseguir ser assertiva no modelo de trazer essas pessoas para discutir essas questões com a gente. E quebrar, sim, esses padrões, né, de palavras que ficam tem um peso pejorativo ruim, né? Então, eu me autodeclaro feminista, eu me autodeclaro uma pessoa empoderada, eu sou empoderada sim, eu pretendo e espero conseguir ter condições de escolher qual é o apartamento que eu vou comprar, qual é a casa que eu vou comprar, e como eu sou uma mulher que pretendo ter condições de comprar a minha casa, eu quero saber qual é a melhor casa que vai ser desenhada para mim. Então, se eu não tiver uma equipe olhando para quais são as minhas necessidades internas, atuais e futuras, eu vou ter um desenho, talvez, um projeto sendo feito para mim que não condiz com a realidade, com o objetivo que eu quero. E aí, finalizando só essa parte, tem uma outra questão que eu ouvi de uma dessas empresas que eu disse que a gente discute lá, transformação e digitalização do setor, algumas empresas trazendo essa parte de cultura, né? A gente fala muito de inovação, a gente fala sempre de inovação e as pessoas remetem à tecnologia, mas eles começaram a olhar, é uma grande consultora do setor da construção, acho que uma das maiores do Brasil, e eles mudaram, junto ao time de RH, o processo de escolha, né, das pessoas que vão participar lá dos seus processos de contratação. E aí o que eles fazem? Eles começaram a ocultar dos selecionadores o nome das pessoas que estão ali participando, ocultar a faculdade que a pessoa se formou e ocultar a foto. Às vezes tem alguns currículos que também vêm com foto. Então, eles não sabem o gênero da pessoa e nem qual é a faculdade. Porque, infelizmente, algumas empresas ainda tendem a fazer a contratação de pessoas que vêm de determinada faculdade, pessoas que têm as mesmas vivências, fizeram as mesmas coisas, e isso acaba, de novo, inviabilizando, né, essa entrada de pessoas diversas dentro das instituições e das organizações. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi esse modelo, né, que eles estavam adotando, e ficaria muito mais feliz se eu soubesse que outras empresas estivessem procurando, junto aos seus times de RH, entender como é que eles conseguiriam fazer essa compensação, né, para promover maior equidade racial, maior equidade de gênero, se apropriando também de maior participação de pessoas deficientes, pessoas da comunidade LGBTQ, e também, num segundo momento, né, olhando aí como é que a gente consegue também atingir atingir a equidade salarial, que é tão importante, né, dentro dessas organizações, dessas empresas como um todo. Eu acho que são esses os pontos principais que eu tinha para colocar. Muito bom, Dani. Gente, nosso tempo está acabando. Foi muito bacana esse bate-papo com vocês. E a gente encerra, então, o nosso painel com essa reflexão, né? Acho que o que a Ju e a Dani trouxe agora nessa última rodada é o desafio que está colocado para a gente, né? Que a gente revise os nossos métodos, os nossos conceitos, para que seja natural para todos estarem onde quiserem, da forma que são, e contribuindo genuinamente com a sua experiência, né? E diante de um momento histórico como esse, né, de transformação radical, né, a gente tem muitos conceitos que foram criados ao longo do século XX, aí, não estão servindo mais. Então, é um momento exato para a gente rever todas essas estruturas, e é especial demais estar aqui nesse evento do Fast Built,
porque é um evento que vai provocar mudança, e ter esse espaço de fala foi muito especial, provocar as mulheres, os homens, todos nós a pensar esse caminho juntos, né, para a gente transformar todo esse processo que a gente trouxe aqui. Um abraço a todos e brigadão. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Ju. Obrigada, Dani. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, pessoal. Foi incrível. E vamos lá reconstruir esse futuro, né? Isso aí, conta comigo.